Bom, nós vamos, então, queria informar os companheiros que nós estamos tentando encontrar a prefeitura da universidade, os colegas, funcionários, estão todos tentando criar formas de garantir a assistência dessa palestra, debate, que nós vamos realizar aqui. Nós estamos com transmissão direta no Queijo, aqui no hall de entrada da universidade. Estamos tentando também a transmissão direta no auditório aqui ao lado. E também estamos conseguindo caixa de som para os colegas que estão aqui fora e que querem permanecer aqui perto. Então, nós estamos tentando o máximo possível, está havendo a colaboração aqui dos funcionários que estão em greve, mas estão solidários e participando ativamente aqui da nossa luta. Bom, então, para que a gente não se alongue demais, eu vou compor essa mesa com os professores Emir Sader, dirigente do PPFH, o professor Gaudêncio Frigoto, que vai fazer o lançamento do seu livro, e a nossa ilustre convidada, professora Marilena Chauí. Eu vou aqui, por ordem, passar a palavra ao professor Emir Sader, a seguir ao professor Gaudêncio Frigoto, para que, ao final, a gente possa ouvir a conferência da professora Marilena. Boa tarde, eu não vou falar nada da ideia, da importância que o intelectual da esfera pública, que não são muitos, tem. Só vou falar duas palavras. Marilena Chauí. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite dos colegas, dos professores, dos estudantes e dos funcionários da UERJ e manifestar, antes de tudo, a minha enorme preocupação com o que possam tentar fazer para destruir uma instituição com essa história, com esse porte, com esse significado na cultura brasileira, na educação brasileira, na formação teórica e prática brasileiras. Então, eu queria dizer que eu não trago apenas a minha solidariedade, eu trago também a minha preocupação. E eu vou dividir a minha fala em 3 partes. E eu vou começar, na verdade, pela última. Eu vou começar pela última porque eu acho que ela esclarece as outras 2 partes. Porque eu quero falar um pouco do que se passou com a Universidade Pública Brasileira nos últimos anos e o que está acontecendo com ela agora. Eu queria também lhes dizer que eu venho de uma experiência que é muito diferente da experiência das universidades federais. Eu venho de uma experiência que é parecida com a de vocês, que é a das universidades estaduais. Mas, no meu caso, eu venho de uma universidade estadual que foi criada em 1934 pela alta burguesia de São Paulo e que criou essa universidade, a USP, para a sua própria ilustração. E a USP fez um caminho muito peculiar, no qual ela se transformou e ela modificou a sua vocação,
ela teve um momento em que a sua vocação crítica, a sua vocação transformadora foi prioritária, e hoje a USP é apenas mais uma escola daquilo que nós convencionamos chamar o Tucanestão, que é o estado de São Paulo. Vocês sabem, o estado de São Paulo está sob o governo, inicialmente do PMDB, e depois, na sua sequência, do PSDB, desde 1982. Então, eu falo isso porque o que se constituiu é mais do que uma hegemonia. O que se constituiu é uma ditadura branca, né? É o que há no estado de São Paulo. E que opera, a partir daí, nas políticas para a educação, nas políticas para a universidade. E eu quero lhes dizer o último acontecimento nem na minha universidade, nem na minha faculdade, no meu departamento de filosofia. Na semana passada, o meu departamento, que tem atualmente, ele é enorme, ele tem 32 professores, né? Ele votou contra 8 votos a primeira contratação de um professor precário, temporário, para a história da filosofia contemporânea, com o salário de R$ 1.200. Então, o Departamento de Filosofia dá início àquilo que hoje é um dos temas e um dos objetos da crise da UERJ e da revolta no interior da UERJ com o que foi feito. O meu ilustríssimo Departamento de Filosofia, que sempre se apresentou, quando ele não se apresentou como de esquerda, ele se apresentou pelo menos como progressista, conseguiu essa façanha de ter o primeiro professor precário da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então, é com esse elemento que eu quero começar aquilo que seria a minha última parte, mas que eu quero começar porque eu quero situar um pouco o que se passa aqui e que se passa acolá e que vai se passar provavelmente em todas as nossas universidades. Então, nesse momento, eu penso que nós assistimos no Brasil a uma coisa muito perturbadora, muito assustadora, que é o que eu chamo de a desinstitucionalização da República. Ou seja, a República é fundada em 3 poderes, que são marcados pela sua autonomia e pelo modo regulado pela lei das relações que esses 3 poderes mantêm entre si. E a República está fundada, no caso brasileiro, no princípio do federalismo. Então, nós temos, nesse momento, uma inexistência efetiva de 3 poderes autônomos. Cada um dos 3 poderes deseja ter a hegemonia do processo que ocorre no país. E, para obter essa hegemonia do processo político e econômico que ocorre no país, cada um desses poderes interfere nas atribuições do outro, num ponto tal que, em geral, se fala mundo afora na judicialização da política. O fato de que tudo é resolvido através do poder judiciário. Quem dera que esse fosse o nosso caso. No nosso caso, você tem o judiciário,
você tem o legislativo, e no confronto entre o executivo e o judiciário, entre o legislativo, e no confronto entre o executivo e o legislativo, entre o judiciário, e no confronto com os movimentos da sociedade inteira, entram ora o judiciário, ora o legislativo, ora o executivo. Não existe nenhum dos três poderes efetivamente realizando as suas atribuições próprias. Então, nós temos um executivo que está inteiramente subordinado a um programa, do qual eu falarei já já, a um programa neoliberal, que vem não só de forças econômicas internas ao Brasil, mas vem também de toda uma planificação geopolítica do continente sul-americano, para que, nesse continente, os BRICS e o Mercosul não tenham lugar, e em particular os BRICS, porque significa a presença da Rússia e da China neste continente, não há a permissão, não há o interesse, não há a possibilidade tanto da autonomia trazida pelo Mercosul e de uma política, de uma geopolítica nova trazida pelos BRICS, porque existem instâncias na parte norte do hemisfério que bloqueiam e impedem essa realização. Então, não é que o programa neoliberal é de um carinha que está fazendo tudo a toque de a toque de caixa, porque ele sabe que ele tem data de validade. Né? O Temer sabe que ele tem data de validade, então, daqui a pouco, ele acaba. Então, ele tem que cumprir as promessas que foram feitas por aqueles que deram força suficiente para que o golpe fosse realizado. Então, nós temos uma situação em que, num período de alguns meses, foram desfeitos 15 anos de programas sociais. E eles foram desfeitos com uma canetada. Esses programas sociais estão ligados depois ao fato de que, mais dia, menos dia, serão votadas as PECs, além da PEC do fim do mundo, que engessou a economia brasileira por 20 anos, nós vamos ter a PEC da Previdência, a PEC da legislação trabalhista. Mas, enquanto isso, já foram aprovadas, sem que a gente prestasse atenção, a PEC que legalizou a grilagem das terras da Amazônia pelas empresas internacionais, multinacionais. Já está legalizado. A PEC que legalizou o fim da demarcação das terras indígenas. Já está feito isso. Então, nós temos um conjunto de pequenas PECs que vão mudando a estrutura do país, a estrutura econômica, a estrutura política, a estrutura social do país, e vão minando e destruindo todos os programas sociais. Por que eu insisto na palavra programa? Por que é possível o cara chegar lá com a caneta e, em um dia, destruir um trabalho de 15 anos? Porque não são programas de Estado, são programas de governo. Então, o Estado, como esses programas não são programas do próprio Estado, mas são programas de governos, a mudança dos governos permite que você suprima os programas que esses governos trouxeram. Então, a desinstitucionalização se dá em conjunto com a desdemocratização do país pela destruição de todos os programas sociais. Isso significa que mudará o perfil da educação, mudará o perfil da escola, mudará o perfil da saúde. Tudo que num dado instante se acreditou que depois de 500 anos
mudaria no Brasil e que alguma esperança de justiça e igualdade poderiam acontecer no Brasil, se desfez inteiramente, porque o que está em andamento com cada uma das PECs e com cada uma das medidas tomadas por cada um dos ministérios, que eu ouvi dizer que é um ministério de notáveis, e eu concordo, eles são notáveis pela estupidez, pela corrupção, pela burrice e etc. Então, o que é que está em movimento? O que é que está em movimento? Quando eu digo que o que está em movimento é um programa neoliberal, a nossa tendência é pensar o neoliberalismo a partir apenas do fato de que, foi com isso que a gente se acostumou, de que a hegemonia do processo econômico fica com o capital financeiro. E que quem manda na economia e na política são os bancos. Não é por esse foco que eu vou me referir ao neoliberalismo e ao programa neoliberal que se implanta. O que caracteriza o neoliberalismo é o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado. O que quer dizer esse encolhimento do espaço público? O neoliberalismo introduz como paradigma do bom funcionamento das instituições e do bom financiamento, do bom funcionamento da própria sociedade como um todo, a noção de eficácia, produtividade, competitividade, autonomia na competição e, sobretudo, a criação a cada passo de novas regras de operação econômica. Isso é o que caracteriza a linha geral do pensamento neoliberal, que, ao atingir o espaço público, diz que as regras de operação do espaço público são estas que foram definidas para o funcionamento do mercado. Ora, o mercado é o espaço privado dos interesses. Quando se fala em mercado, não se fala em nada público. O mercado é o lugar do privado, são os interesses privados. Ora, o que se pretende é que esse conjunto de ideias que formam o modelo de funcionamento supostamente ideal do mercado deve ser agora o modelo para o funcionamento do Estado. Essa é o primeiro elemento da privatização. Significa, não existe mais o poder público enquanto público. O modelo que rege o Estado é dado pelo espaço privado. Portanto, o Estado vai operar segundo a mesma lógica, segundo os mesmos princípios e segundo as mesmas finalidades da operação do mercado. Ele é uma parte dessa operação. Então, o primeiro aspecto da privatização é a privatização do Estado como tal. Porque ele deixa de ser o espaço público da lei e dos direitos. Em segundo lugar, a privatização se dá a partir daquilo que é um axioma para o neoliberalismo. O neoliberalismo afirma que, além do Estado não dever regulamentar a economia, ele tem que se afastar da economia, o Estado não pode, de maneira nenhuma, ter políticas sociais que beneficiem o fortalecimento dos sindicatos e dos movimentos sociais e populares, porque o fortalecimento de sindicatos e movimentos significa que se rouba
do capitalismo a sua alma. Qual é a sua alma? A livre iniciativa para a competição. Então, os sindicatos fortes, as associações fortes, os movimentos fortes são contrários à lógica da liberdade e do progresso e da eficácia capitalistas. Como é que o Estado vai manifestar a sua adesão a esta ideia? Onde ele vai realizar a primeiro corte e, portanto, a privatização, a segunda privatização. Ele vai tomar os fundos públicos que eram dirigidos aos direitos sociais, direito, salário, desemprego, salário, família, programas de saúde, programas de educação, tudo que estava ligado aos direitos sociais, no campo da saúde, da educação, dos gêneros, no campo do trabalho. Todos esses direitos são transformados em serviços. E os serviços são aqueles que você compra e vende no mercado. O Estado se libera de ter que investir os fundos públicos nos direitos sociais. Ele investe os fundos públicos no capital. Ele dirige todos os fundos do Estado para o capital. Então, a privatização não é apenas a privatização das empresas. Não é isso que está sendo feito com a Petrobras. 90% do que está acontecendo aqui na UERJ e do que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro decorre do que está sendo feito com a Petrobras, porque esse era um estado que dependia de ponta a ponta da Petrobras. Destruir a Petrobras é destruir o estado do Rio de Janeiro. É isso que eles estão fazendo. A UERJ faz parte dessa destruição, que começa com a destruição da Petrobras. Mas a privatização não é a privatização da Petrobras. Não é a privatização do pré-sal. A privatização é a privatização dos direitos, que são transformados em serviços que você compra e vende no mercado. E isto, a PEC da reforma previdenciária e a PEC da reforma trabalhista estão pondo em primeiro lugar, com a famosa ideia de que você escolhe o tipo e o regime de trabalho que você quer ter. O que significa essa ideia da livre escolha relativa à Previdência, relativa à legislação trabalhista e relativa à privatização dos direitos sociais? Significa que você vai tornar real e em pleno funcionamento na sociedade brasileira aquilo que está em funcionamento nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, que é a figura em que cada um de nós é o empresário de si mesmo. A ideia é que cada um de nós depende, desde o nascimento, depende de si mesmo para criar por si mesmo e por mérito próprio todas as condições para entrar no mercado de trabalho, vencer a competição, ser bem-sucedido e subir na vida. Essa ideia, de onde vem essa ideia de que cada um de nós é uma empresinha? De que cada um de nós é um empresário e empresário de si mesmo. Por que empresário de si mesmo? Chega lá na entrevista para o emprego, sem o diploma, sem que você tenha o diploma escolar, sem que você tenha, de preferência, algum MBA, sem que você tenha algum diplominha que diz que você sabe uma língua estrangeira, sem que você tenha o teu plano de saúde privado, o teu plano de aposentadoria privado, o teu carro, a tua roupa. Chega lá sem isso. Vê se você é aprovado para aquele emprego. Mesmo que você tenha a competência técnica para ele.
há um conjunto de elementos que vão provar que você é bem-sucedido. E você tem que trazer tudo isso já privadamente. Não é mais o diploma que a escola pública te deu. Não é mais a saúde que você tem no posto de saúde. Não é mais o plano de aposentadoria que havia no teu emprego. Não. É cada um por si. E de onde vem essa figura? Essa figura está relacionada ao instante em que a planta industrial fordista é fragmentada pelo modelo toyotista, no qual, além de você não ter mais a presença contínua do conjunto dos trabalhadores na produção e na distribuição, você passa a ter o esfacelamento e a fragmentação da produção por todo o planeta, e os indivíduos fazem pedaços de cada produto que vai ser depois montado num determinado lugar. Então, tem um indivíduo que faz a tinta prateada que vai no CD. Tem um outro que faz um contorno buraco que vai na roda do CD. Tem o outro que faz a figura que vai lá na capa do CD. Tem outro que faz... Cada um faz uma coisa e depois a LG junta tudo isso e transforma isso num CD e vende. Então, você tem uma fragmentação e uma dispersão do trabalho. E cada um se vê como um prestador de serviços que, ao fazer o seu trabalho, vende o seu serviço para uma outra empresa maior que compra. Então, se eu tivesse lá na planta industrial fordista, eu veria que o pedaço que eu estou fazendo vai ser seguido pelo pedaço que o outro vai fazer, e que nós somos todos assalariados e estamos obedecendo aos mesmos padrões. Tudo isso sumiu. Cada um se vê, em geral com a sua família ou com alguns amigos, como uma empresa, uma pequena empresa, que presta serviços a uma outra empresa, a qual, por sua vez, presta para uma outra empresa e assim por diante. Essa fragmentação produz a ideia de que você só tem indivíduos, que esses indivíduos têm que ter as condições para competir e vencer, e que esses indivíduos têm que ser vistos, portanto, desde o berço, pelas suas famílias, como um investimento. E é essa imagem de que cada um de nós é um investimento, de que cada um de nós é um capital humano que precisa render, que precisa dar lucro, que cada um de nós, como prestador de serviços, é o empresário de si mesmo. É essa ideia que fez com que se propalasse Brasil afora, de que surgiu no Brasil e no resto do mundo uma nova classe média. Não tem. Uma nova classe trabalhadora, fragmentada, dispersa, desprovida de elementos que lhe permitam ver-se como uma classe, com lutas conjuntas, com uma percepção da sua presença de classe na sociedade. Você tem a fragmentação disso na figura do empresário de si mesmo, do capital humano, da meritocracia e daquilo que a teologia, as igrejas fundamentalistas criaram, que se chama a teologia da prosperidade. Tudo isso forma um único todo, dentro do qual nós estamos inseridos como universidade. E a universidade estadual, como a Universidade Federal, as universidades públicas estão inseridas nesse campo da destruição dos direitos, da privatização dos direitos, da invenção do empresário de si mesmo, da invenção do capital humano e da invenção de que é preciso, a qualquer preço e a qualquer custo, vencer todos os outros. Então, a competição desvairada, a
autoimagem de si como indivíduo e como classe média. A crença na prosperidade. E o fato de que você deve vir para o mercado de trabalho trazendo tudo, inutiliza a ideia de uma educação, eu nem vou falar da saúde, a ideia de uma educação pública. Porque a ideia da educação pública está vinculada à ideia do Estado como poder público, dos direitos como aquilo que é o coração da democracia. O coração da democracia não é a existência de partidos políticos, não é a existência de eleições. O coração da democracia é a criação e conservação de direitos. Só isso define a democracia. E é por isso que só na democracia o conflito é considerado necessário e legítimo, porque ele está vinculado à criação de direitos. Ora, num país como o Brasil, em que a sociedade está polarizada entre a carência das camadas populares e os privilégios e opulência das camadas dominantes, o campo dos direitos é um campo mínimo, porque uma carência indica que um determinado direito não foi realizado, mas uma carência é sempre uma carência específica. Tem um grupo que tem carência de água, outro tem carência de transporte, outro tem carência de alimentação, outro carência de saúde. São carências variadas e específicas. Um privilégio é sempre algo específico. Não pode ser mais do que aquilo que pertence a um ou a um pequeno grupo. Ora, a marca do direito é que ele é universal. Ele é universal ou porque ele é o mesmo para todos, ou ele é universal porque ele é reconhecido como um direito por todos. Não é o caso dos direitos no campo do gênero, no campo racial e assim por diante. Então, o que você tem é a marca do direito é a universalidade. A sociedade brasileira, polarizada entre a particularidade das carências e a particularidade dos privilégios, não consegue criar propriamente o campo dos direitos e, portanto, criar efetivamente a democracia. E é essa criação que nos últimos 15 anos nós vimos ser anunciada, esboçada, desenvolvida, foi destruída numa penada só. E nós regredimos à posição da carência, do privilégio e a ideologia de que se você não vence é porque você é culpado. A meritocracia culpa aquele que na competição perde. Esse é o lugar onde nós estamos e é nesse lugar que a UERJ está inserida. O que se passa na UERJ, portanto, não está ligado apenas a questões internas à UERJ, nem apenas ao modo de relação da UERJ com o governo do Estado. O que se passa internamente e o modo da relação com o governo do Estado se insere nesse campo mais amplo de entrada triunfante, triunfal da perspectiva neoliberal na política brasileira, no instante em que o campo público está esvaziado, seja pela desinstitucionalização da República, seja pelo modelo do mercado como devendo ser o modelo do Estado, seja porque nós temos a presença maciça dos interesses privados internacionais e nacionais operando sobre nós. Então, a luta de vocês é uma luta que se insere num campo vastíssimo que pega o Brasil inteiro. Eu estou dizendo isso porque eu tenho dito aos meus colegas lá em São Paulo que, diante dos elementos novos que entraram em cena para a nossa reflexão e para a nossa prática, nós temos que ser mais criativos e mais inventivos. Nós temos repetido, sem cessar, formas de ação
práticas que deram certo num determinado momento, mas que não correspondem à nova situação econômica, ideológica, política. Eu penso que está faltando, e eu não tenho nenhuma contribuição a dar desse ponto de vista, mas está faltando, e eu vejo isso com muita clareza na USP. Está faltando criatividade, está faltando uma reflexão crítica sobre o que se passa conosco num campo mais amplo, para a invenção de outras formas de luta, de contestação, de rebelião. Eu acho que nós estamos muito repetitivos e, por isso, ninguém mais presta atenção em nós. Nós somos um a mais numa coroa de muitas flores de rebelião. Mas está faltando alguma coisa. Depois nós podemos discutir. Eu não faço ideia do que a gente poderia fazer. Mas eu acho que nós estamos envelhecidos e empobrecidos nas nossas ações. Bom, e com isso, então, eu passo a minha parte inicial e depois a segunda, e agora, se vocês me permitirem, eu vou fazer sentada. Porque o comício eu já fiz. Desde o seu surgimento no século XII europeu, a universidade sempre foi uma instituição social, isto é, uma ação social, uma prática social fundada no reconhecimento público da sua legitimidade e das suas atribuições, num princípio de diferenciação que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais e estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. A legitimidade da universidade moderna fundou-se na conquista da ideia de autonomia do saber em face da religião e do Estado. Portanto, na ideia de um conhecimento guiado pela sua própria lógica, por necessidades imanentes a ele, tanto do ponto de vista da sua invenção ou descoberta, como do ponto de vista da sua transmissão. Por isso mesmo, a Universidade Europeia tornou-se inseparável das ideias de formação, reflexão, criação e crítica. Com as lutas sociais e políticas dos últimos séculos, com a conquista da educação e da cultura como direitos dos cidadãos, a universidade tornou-se também uma instituição social inseparável da ideia de democracia e de democratização do saber, seja para realizar essa ideia, seja para opor-se a ela. A instituição universitária não pôde furtar-se à referência à democracia como ideia reguladora, nem pôde furtar-se a responder afirmativa ou negativamente ao ideal socialista. Hoje, porém, a universidade passou a ser encarada como uma organização social, que é o termo que é usado também para o Estado. É o termo neoliberal para as instituições públicas e para o Estado. Organização. Uma organização social. Que significa passar da condição de instituição social a de uma organização social. Antes de mais nada, significa pensar uma instituição a partir da ideia e da prática da administração, que é o que ocorre com o Estado. O Estado não é pensado como prática de poder, ele é pensado como eficácia administrativa, de acordo com as leis do mercado, né? Como mostrou a Escola de Frankfurt, a ideia de administração
é inseparável do modo de produção capitalista como produção de equivalentes para o mercado. O capitalismo estabeleceu uma mercadoria como equivalente universal que serve para avaliar o valor de todas as outras mercadorias. O dinheiro, generalizador da troca de equivalentes. A universalização dos equivalentes faz com que tudo seja equivalente a tudo, ou que cada equivalente possa ser considerado homogêneo a qualquer outro. Essa homogeneidade permite o aparecimento da ideia e da prática da administração como um conjunto de regras e princípios formais idênticos para todas as instituições sociais, do Estado à escola. Assim, não há diferença entre administrar uma montadora de veículos, um shopping center, um Estado e uma universidade. É a administração, portanto, que transforma uma instituição social numa organização. Ora, uma organização difere de uma instituição porque ela se define por uma outra prática social, ou seja, pela sua instrumentalidade. E essa instrumentalidade está referida a um conjunto de meios particulares para a obtenção de um objetivo particular. Ela não está referida a ações articuladas às ideias de reconhecimento interno e externo, legitimidade interna e externa, que são os focos da instituição social e da instituição universitária, né? Mas ela está marcada por operações que são definidas como estratégias, baseadas pelas ideias de eficácia e de sucesso no emprego de determinados meios para alcançar um objetivo particular que a define. Uma organização é regida pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito, que são os termos que se passa a aplicar ao Estado também, e que se aplica a nós, né? Não lhe compete discutir ou questionar a sua própria existência, a sua função, o seu lugar no interior da luta de classes, pois isso que para a instituição social universitária é uma discussão crucial, é para uma organização um dado de fato. A organização sabe, ou julga saber, por que ela existe, para que ela existe e aonde ela existe. A instituição social aspira pela universalidade. A organização sabe que a sua eficácia e o seu sucesso dependem da sua particularidade. Isso significa que a instituição tem a sociedade como seu princípio e a sua referência normativa e valorativa, enquanto a organização tem apenas a si mesma como referência num processo de competição com outras que fixaram os mesmos objetivos particulares. Ou seja, a instituição se percebe inserida na divisão social e política e busca definir uma universalidade, quer imaginária, quer desejável, que lhe permita responder às contradições que são impostas pela divisão social e pela divisão política. Ao contrário, a organização pretende gerir o seu espaço e o seu tempo particulares, aceitando como um dado bruto a sua inserção num dos polos da divisão social e política. E o seu alvo não é responder a contradições, e sim vencer a competição com os seus supostos iguais. Numa palavra, a instituição está orientada para o espaço público, a organização está determinada pela privatização dos conhecimentos. Como foi possível passar da ideia da universidade como instituição social à sua definição como uma organização prestadora de serviços? A forma atual do capitalismo se caracteriza pela fragmentação de todas as esferas da vida social, partindo da fragmentação da produção,
da dispersão espacial e temporal do trabalho, da destruição dos referenciais que balizavam a identidade de classe e as formas da luta de classes, de tal maneira que a sociedade aparece como uma rede móvel, instável, efêmera, de organizações particulares, definidas por estratégias particulares. As ações naturais e as ações humanas se tornam abstratamente um ambiente ou meio ambiente instável e fluido, permeado por um espaço e um tempo virtuais que nos afastam de qualquer densidade material. Por isso, a permanência de uma organização depende muito pouco da sua estrutura interna e muito mais da sua capacidade para se adaptar velozmente a mudanças rápidas da superfície do meio ambiente, donde o interesse que uma organização traz pela ideia de flexibilidade. Vocês devem ter ouvido isso noite e dia nos últimos tempos, né? De flexibilidade. A flexibilidade indica capacidade adaptativa a mudanças contínuas e inesperadas. A organização pertence à ordem biológica da plasticidade do comportamento adaptativo. Ela não alcança a ordem social e a ordem simbólica onde está a universidade. Ela faz parte do mundo animal, a organização. Ou seja, isso tudo onde nós estamos é o mundo animal, sem o charme. No Brasil, a passagem da universidade da condição de instituição à de organização inseriu-se na mudança geral da sociedade sob os efeitos do neoliberalismo. Portanto, pelo encolhimento do espaço público, do poder e dos direitos, e o alargamento do espaço privado dos interesses de mercado. Essa mudança, iniciada com a ditadura, consolidada no final dos anos 90, com os governos de Fernando Henrique Cardoso, retorna agora, embora os governos de Lula e Dilma tenham tentado recuperar o sentido da universidade pública como instituição social. Entretanto, o processo da sua transformação numa organização já havia sido consolidado pelos próprios dirigentes universitários que o impuseram, como se fosse um movimento natural e uma necessidade histórica da sociedade. O que eu quero dizer é, mesmo que se tenha lutado durante alguns anos contra esse modelo, ele se implantou porque os dirigentes, porque dentro da universidade se queria que ela fosse uma organização flexível, competitiva, eficaz, produtiva. Não veio como uma imposição de fora, né? Foi desejada aqui dentro. Então, nós poderíamos dizer que a mudança da universidade pública brasileira ocorreu em 3 fases sucessivas. A primeira, anterior ao neoliberalismo, e as 2 seguintes, já sob o modelo neoliberal. Na primeira fase, durante a ditadura de 64 a 80, ela se tornou a universidade funcional, voltada para a formação rápida de profissionais requisitados como mão de obra altamente qualificada para o mercado de trabalho. Adaptando-se às exigências do mercado, a universidade alterou os seus currículos, os seus programas e as suas atividades para garantir a inserção profissional dos estudantes num mercado de trabalho que se separava, no qual se separava cada vez mais a docência e a pesquisa. Ou seja, essa primeira exigência feita pela ditadura desembocou na primeira reforma universitária que foi feita, né? Da qual nós somos ainda herdeiros em muitas coisas. Por exemplo, a ideia de créditos, de disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, tudo isso veio da reforma funcional feita pela ditadura. Na segunda fase, durante a Nova República, 85 a 94, a universidade se transformou em universidade de resultados.
isto é, sem preocupação com a qualidade da docência e voltada para a pesquisa em conformidade com as ideias de eficácia, produtividade e competitividade, adotando assim o modelo do mercado para determinar a qualidade e a quantidade das pesquisas. E, finalmente, na última fase, 94 a 2002 e agora novamente, ela se consolidou como universidade operacional, entendida como uma organização social e, portanto, voltada para si mesma enquanto estrutura de gestão e arbitragem de contratos. Como opera a universidade operacional? Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por estratégias e programas de eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos meios e dos objetivos. Definida e estruturada por normas e padrões administrativos, inteiramente alheios ao conhecimento, à formação intelectual, à pesquisa. Ela está pulverizada em micro-organizações que ininterruptamente ocupam os seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho do conhecimento. A universidade operacional opera com o aumento insano das horas de aula, a diminuição do tempo para os mestrados e os doutorados, a avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e congressos, a multiplicação de comissões e relatórios, voltada para o seu próprio umbigo, mas sem saber onde o umbigo se encontra, a universidade operacional a universidade operacional opera e, por isso mesmo, não age. Não surpreende, então, que nesse operar coopere para a sua contínua desmoralização pública e a sua contínua degradação interna. O que se entende por docência e pesquisa na universidade operacional, produtiva, flexível, bem administrada? A docência é entendida como transmissão rápida de conhecimentos consignados em manuais de fácil leitura para os estudantes, de preferência ricos em ilustrações e com duplicatas eletrônicas, graças às novas tecnologias. O recrutamento dos professores costuma ser feito sem levar em consideração se dominam ou não o campo de conhecimentos da sua disciplina e as relações com as outras áreas. O professor é contratado ou por ser um pesquisador promissor, que se dedica a algo muito especializado que interessará a alguma empresa. Ou porque, não tendo vocação para a pesquisa, ele aceita ser escorchado e arrochado por contratos de trabalho temporários, precários, que são chamados de flexíveis. A docência é pensada como uma habilitação rápida para graduados, que precisam entrar rapidamente num mercado de trabalho do qual serão expulsos em poucos anos, pois tornam-se em pouco tempo jovens obsoletos e descartáveis. E, em segundo lugar, ela é uma correia de transmissão entre pesquisadores e o treinamento de novos pesquisadores. A docência se reduz à transmissão e adestramento. Desapareceu a sua marca essencial, a formação. A desvalorização da docência não significou a valorização da pesquisa. A fragmentação econômica, social e política imposta pela nova forma do capitalismo, a ela corresponde uma ideologia autonomeada pós-moderna. Essa nomenclatura pretende marcar a ruptura com as ideias clássicas e ilustradas que fizeram a modernidade. Para essa ideologia, a razão, a verdade, a história são mitos totalitários.
O espaço e o tempo, uma sucessão efêmera e volátil de imagens velozes. O espaço se reduz à compressão de lugares e o tempo à compressão de instantes sem passado e sem futuro. Ou seja, nós estamos imersos na irrealidade virtual que apaga todo contato com o espaço-tempo enquanto estrutura do mundo e estrutura da percepção. A subjetividade não é vista como reflexão, e sim como intimidade narcísica, a ser exibida na forma da celebridade. A objetividade não é o conhecimento do que é exterior e diverso do sujeito, e sim um conjunto de estratégias em jogos de linguagem e para vitórias numa competição. O que há de ser a pesquisa, quando a razão, a verdade, a história são tidos por mitos? O espaço e o tempo se tornaram superfícies achatadas de sucessão de imagens. O pensamento e a linguagem se tornaram jogos, construções contingentes, cujo valor é apenas estratégico. Numa organização, uma pesquisa, com muitas aspas, é uma estratégia de intervenção e de controle de meios ou instrumentos para a consecução de um objetivo delimitado. Em outras palavras, numa organização, uma pesquisa é um survey de problemas, dificuldades e obstáculos para a realização de um objetivo e um cálculo de meios para soluções parciais e locais para problemas e obstáculos parciais e locais. Pesquisa, numa organização, não é o conhecimento de alguma coisa. Não é uma reflexão crítica sobre alguma coisa. É posse de instrumentos para intervir e controlar alguma coisa. Por isso mesmo, numa organização, não há tempo para o pensamento. Não há tempo para a reflexão. Não há tempo para a crítica. O exame de conhecimentos instituídos, a sua mudança, a sua superação. É por isso que numa organização você faz mestrado em 1 ano e doutorado em 2. Né? Numa organização, a atividade cognitiva Numa organização, a atividade cognitiva não tem como nem por que realizar-se. Em contrapartida, no jogo estratégico da competição de mercado, a organização se mantém e se firma se for capaz de propor áreas de problemas, dificuldades, obstáculos sempre novos. O que é feito pela fragmentação de antigos problemas em novíssimos microproblemas, sobre os quais o controle parece cada vez maior. A fragmentação, condição de sobrevivência da organização, se torna real e propõe a especialização como estratégia principal e entende por pesquisa a delimitação estratégica de um campo de intervenção e controle. Eu vou lhes dar um exemplo. No Instituto Politécnico da USP, que é a Escola de Engenharia, uma moça fez uma tese de doutorado, cujo objeto era quais são os percursos mais racionais e mais rápidos para os caminhões de distribuição da Coca-Cola. Porque numa organização é isso que você faz. Você não faz pesquisa, você faz survey de problemas que precisam de uma solução eficaz, flexível, rápida, produtiva, etc. É isso que você faz. Então, quando você transfere, você pensa a universidade como uma organização, o que vira a pesquisa? A pesquisa vira isso. Ela deixa de ser conhecimento, indagação, reflexão, crítica, inovação. Ela se torna a solução estratégica para um problema delimitado que precisa de uma solução flexível e produtiva. É isso. Né? Então, em suma,
Se por pesquisa nós entendermos a investigação de algo que nos lança na interrogação, que nos pede reflexão, crítica, enfrentamento com o instituído, descoberta, invenção, criação. Se por pesquisa entendermos o trabalho do pensamento e da linguagem, para pensar e dizer o que ainda não foi pensado, nem foi dito. Se por pesquisa nós entendermos uma visão compreensiva de totalidades e de sínteses abertas, que suscitam a interrogação e a busca, se por pesquisa entendermos uma ação civilizatória contra a barbárie social e política, então é evidente que não pode haver pesquisa numa universidade operacional. O paradoxo consiste em que a universidade, lugar onde todas as coisas se transformam em objeto de conhecimento, não consegue colocar-se a si mesma como objeto do seu conhecimento e inventar os procedimentos para uma pesquisa a respeito de si mesma. Diante da universidade, os cientistas e pesquisadores parecem tomados pela ignorância e pela perplexidade, como se estivessem diante de um fenômeno opaco e incompreensível. Como consequência, a universidade não parece capaz de criar os seus próprios indicadores e passa a usar um indicador que tem sentido nas empresas, mas que não pode ter qualquer sentido para a docência e para a pesquisa. Que critério é esse? A produtividade, que é própria das organizações. Como consequência, os resultados da avaliação universitária têm sido: 1. Com relação ao autoconhecimento da universidade, quase nada é conseguido na medida em que, em lugar de uma interpretação de dados qualitativos e quantitativos propostos pela universidade, a avaliação oferece um catálogo, ao qual é acrescentado um conjunto de conceitos abstratos: bom, sofrível, regular, mal. Como se um catálogo de atividades oferecesse as informações necessárias para a interpretação e permitisse que esta última fizesse uma autoavaliação da universidade. Os relatórios obtidos não se distinguem de listas telefônicas e com menos utilidade do que estas. Eu costumo dizer que o Lattes, porque isso aqui é o Lattes. Estou falando do Lattes. O que é o Lattes? O Lattes é o seguinte: eu cuspo de manhã e registro no Lattes. Eu soluço de tarde, registro no Lattes. E eu vomito de noite e registro no Lattes. Porque é isso o Lattes. O Lattes não é coisa nenhuma. Porque o critério de formulação do Lattes não foi o critério para uma instituição universitária, e sim para uma organização social. De mercado. E, finalmente, com relação à especificidade da ação universitária. Qual é a especificidade? Qual é o bem mais precioso da universidade? Ser uma instituição social constituída por diferenças internas que correspondem às diferenças sociais, às divisões sociais, às diferenças dos seus sujeitos e dos seus objetos de trabalho, cada qual com uma lógica própria de docência, de pesquisa e de inserção no mundo. Ao contrário das empresas, que por força da lógica do mercado operam com entidades homogêneas, para as quais os mesmos padrões de qualidade, velocidade de produção, velocidade de informação, eficiência na distribuição das tarefas de organização da planta industrial, modernização dos recursos, informatização e conexão com o sistema mundial de comunicação, são os padrões. No caso da universidade, não são esses os padrões.
além dos critérios não poderem ser homogêneos, de não poderem ser os mesmos da produção industrial e da prestação de serviços pós-industrial, a peculiaridade e riqueza da instituição universitária estão justamente na ausência de homogeneidade, pois os seus sujeitos, os seus objetos de trabalho são diferentes, regidos por lógicas, práticas e finalidades diferentes. As avaliações em curso abandonam esse bem e essa especificidade da universidade. E em lugar de valorizar as diferenças, a heterogeneidade, as avaliações consideram que as diferenças e as heterogeneidades entre todas as universidades no Brasil são um obstáculo para a avaliação. E, por isso, propõe, por paus e por pedras, a produzir indicadores que garantam, seja lá como for, a homogeneidade de nós todos, destruindo, assim, aquilo que nos é o mais precioso. Obrigada. Bom, agradecemos a querida amiga, professora, companheira Marilena Chauí. Nós a sequestramos num espaço específico entre duas bancas, uma que ela já teve e outra que ela vai ter, para que ela desse uma espécie de aula magistral para quando a gente voltar a ter aula na UERJ, que esperamos que seja muito pronto. Muito obrigado, Marilena. Passamos a palavra ao professor Gaudêncio, que está lançando hoje um novo livro da editora do LPP, A Escola Sem Partido. Ele vai dirigir umas palavras e vai autografar para quem quiser levar o livro. Deixa eu só. Bom, eu já falei antes, mas eu só quero, como o Emir foi rápido, eu só quero ler a dedicatória que nós, autores, fizemos a Maria Helena. A dedicatória, então, é a seguinte... Professora Maria Helena, a única coisa que quero falar é a dedicatória que lhe fazemos nesse livro, tá ok? Para Marilena Chauí, com imensa admiração pelo que é como pessoa humana e intelectual exemplo de luta contra todas as formas de opressão. Obrigado pela sua conferência.
Eu gostaria, respondendo aqui a uma pergunta que me foi feita, eu gostaria só de anunciar que essa palestra foi gravada na íntegra e nos próximos dias, após, ela estará disponível no Facebook e no YouTube da TV UERJ. Né? Então, vai estar disponível a palestra na íntegra. Eu também gostaria de agradecer imensamente a cidadania, a disposição, a coerência, mesmo com a dificuldade que tivemos na organização de conseguir um espaço mais adequado na universidade. Nós nos empenhamos em tentar conseguir a concha, a capela, o teatrão, mas, enfim, vários problemas da universidade. Não foi possível realizarmos num espaço mais amplo, mas foi demonstrada aqui a cidadania, o companheirismo, a compreensão, a solidariedade de todos vocês, os colegas que estão aqui fora, os que estão assistindo nos outros espaços, através da transmissão da TV UERJ. Queria agradecer imensamente a presença de todos e desejar que continuemos firmes e sigamos na luta. Obrigado.